Estamos de volta e agora você confere um pouco mais da nossa entrevista sobre a Junta de Missões Mundiais. Cerca de 900 missionários anunciam o Evangelho de Jesus em países do mundo inteiro. Plantam igrejas e desenvolvem diversos projetos sociais. Nos últimos anos, a organização tem adotado estratégias para alcançar alguns países que possuem dificuldades de evangelização. Nos últimos anos, a gente tem visto o surgimento de vários grupos fundamentalistas, radicais, que estão perseguindo uma verdadeira caça aos cristãos pelo mundo. Como é que o senhor vê esse trabalho e como é que é levar o evangelho para essas áreas? Na verdade, não são só os islâmicos, a justiça tem que ser feita. Na América Latina, nós temos um problema que é o narcotráfico, que persegue as ações evangelísticas. Eles não querem isso porque isso vai tirar o mercado deles, vai tirar a mão de obra também deles e vai claramente ser contrário ao que eles querem. Nós temos na Índia o partido hindu que tomou conta do governo e que está agindo de forma radical também, impedindo a ação de igrejas evangélicas, impedindo a ação de missionários naquele país. Mas, sem dúvida alguma, o que mais chama atenção, o que é mais violento, é a ação de alguns grupos islâmicos. Nós temos o Boko Haram na África, que diz que o seu Boko significa educação ocidental, Haram é pecado, então a educação ocidental é pecado. Eles invadem escolas, sequestram crianças, vendem essas meninas, normalmente são meninas que eles sequestram, como escravas, vendem essas meninas como escravas sexuais muitas vezes. Então, tem perturbado, incendiado igrejas, queimado vilas inteiras. No Estado Islâmico, como você disse, ali na região da Síria, do Iraque, eles têm feito também todas as ações que nós temos visto. Não tem jeito. Só há uma forma de enfrentar isso, é orando. É orando pelos missionários que estão lá, é orando pelos cristãos que deem bom testemunho, como deram aqueles egípcios que foram degolados, que antes de morrerem fizeram orações, fizeram declarações públicas de amor a Jesus Cristo e foram fiéis até o fim, receberam a coroa da vida, como diz Apocalipse. Aquelas pessoas estavam sendo sustentadas em oração. Hoje tem muita gente orando pelas pessoas perseguidas, mas nós precisamos também orar pelos perseguidores. Eu tenho orado por aquele intérprete, o John Jihadista, aquele rapaz britânico. Eu estou orando pela conversão dele. Quem sabe ele pode se tornar um novo apóstolo Paulo, alguém de perseguidor, passar a ser perseguido por amor ao Evangelho. Então, para enfrentar isso, a única forma é oração. A partir da oração, nós vamos ter a condição de ter fé para enfrentar as adversidades e vamos ver Deus agindo e produzindo a libertação necessária. Com toda essa dificuldade, o que um missionário precisa? O que ele precisa ter? E por incrível que pareça, a gente precisa começar no mais simples de tudo, né? A pessoa precisa ter certeza do que Deus quer da vida dela. Cada um de nós tem uma vocação. Você, Mário, tem uma vocação, você está exercendo a sua vocação e quando você exerce sua vocação, Deus é glorificado. E a sua vocação, você a exerce aqui localmente, mas ela tem uma influência global. Pessoas são alcançadas por você, não apenas porque você trabalha na televisão, mas porque você se relaciona com pessoas. Hoje, há teorias mostrando que você consegue, num nível em 7 níveis, alcançar qualquer pessoa no mundo através dos seus relacionamentos. É preciso que a pessoa entenda qual é o seu papel. Algumas pessoas vão ter a ideia clara dada por Deus de que elas precisam sair do seu lugar e ir até outro lugar falar sobre o Evangelho. Mas elas podem fazer isso de diversas formas. Então hoje nós estamos trabalhando principalmente com pessoas que têm uma profissão, que têm uma vocação que vai beneficiar aquele lugar de alguma forma. Estamos falando de médicos, engenheiros, empresários, professores, esportistas que vão até um lugar e ali elas vão ser bem recebidas e lá elas vão poder testemunhar. Para esses países fechados não adianta mandar pastores, não adianta mandar pessoas que aqui no Brasil sejam reconhecidas como líderes religiosos, porque lá não vão ser aceitos e se forem até aceitos vão acabar sendo mantidos à distância. Mas uma pessoa que possa se relacionar com mais gente vai conseguir falar. O fundamental é a pessoa então saber a sua vocação, qual é o seu chamado, qual é o seu ministério e assim se dispor. A segunda coisa é necessário ter fé, é necessário acreditar que Deus age, é necessário acreditar como Abraão acreditava que, se fosse necessário, Deus iria ressuscitar o seu filho, que as perdas vão ser repostas
por nosso Deus. Essa é a segunda característica de um missionário que precisa ter. Então, alguém que conhece sua vocação e alguém que tem fé. E a terceira, a partir dessa, é estar disposto a fazer qualquer coisa para que o Evangelho seja conhecido. E o Evangelho, é bom deixar bem claro, o Evangelho é boa notícia, é levar a essas pessoas uma boa notícia. Não é levar uma superioridade, não é levar a ideia de que nós somos melhores, mas é dizer para eles, olha, nós temos uma boa notícia. Deus nos ama, Deus nos chamou para o seu amor. E agora eu estou aqui para avisar você que Deus ama você. Durante séculos trabalhamos de uma forma um pouco equivocada quando nós dizemos assim, você é chamado, você não é chamado. Não, todo cristão é chamado. Todo cristão tem um chamado e o chamado é o mesmo. É Jesus dizendo, vinde após mim. É Jesus dizendo, ande comigo. É Jesus dizendo, vai e faça. É Jesus dizendo, ide. É sempre obedecendo a Jesus, estando perto de Jesus. Isso precisa ser entendido porque aquele que está aqui no Brasil, mas está fazendo o seu papel como cristão, falando sobre Jesus Cristo, vivendo os atos de Jesus Cristo, tendo atitudes para com as pessoas que expressam o amor de Deus, essa pessoa está cumprindo o seu chamado. Mas ela precisa entender também que ela tem um link com a ação do mundo. E por isso nós estamos trabalhando para que as pessoas percebam que esta ação delas tem repercussão mundial. E elas podem aproveitar isso para falar mais sobre missões. Porque o Brasil hoje é uma das maiores possibilidades de envio de missionários do mundo. Nós somos bem aceitos no mundo. Então ela pode falar sobre missões para crianças, para adolescentes, para se prepararem para irem para o campo. Nós temos vários missionários que começaram a se preparar crianças e por isso puderam entrar em alguns lugares. Nós temos também as pessoas que precisam orar, nós precisamos de intercessores, como já falei, a gente precisa de gente para orar. E você não precisa sair do Brasil para orar. Onde você está e você não precisa também separar tanto tempo. Às vezes as pessoas pensam, preciso separar 4 horas. Não, o que você precisa separar é um tempo. Pode ser no seu trabalho, na hora do seu almoço. Separar 10, 15 minutos, 5 que seja, para orar, para interceder, para pedir a Deus por projetos. Nós falamos em 1.650 missionários, mas nós temos mais de 120 projetos no mundo. Projetos que trabalham com crianças, projetos de entrega de Bíblia. Não sei se você sabe, mas existem hoje 80 milhões de cristãos sem Bíblia. Você sabe o que é isso? É muita gente. Você deve ter no seu aparelho de celular 3, 4, mas tem gente que nunca viu uma Bíblia. Tem gente que só conhece, às vezes, pedaços da Bíblia. E nós precisamos entregar Bíblias a essas pessoas. Então precisamos também de recursos. E a gente precisa entender isso. Que o recurso não é meu, o recurso é de Deus, e o recurso de Deus deve ser usado também na sua obra, deve ser usado para a minha sobrevivência, para a minha subsistência, da minha família, da minha igreja, mas também para a sua obra em nível mundial. E daqui a pouco você vai conferir os principais projetos da JMM no mundo. É logo depois do intervalo, a gente volta já.